capítulo 2, a carta aos Tessalonicenses. Nós vamos fazer a leitura até o verso 12. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas, igualmente, a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém. Vamos orar mais uma vez. Nosso Pai, nós te suplicamos graça agora, iluminação do Teu Espírito, para a porção que vamos receber por aplicação agora. Assista-nos, em nome de Jesus. Amém. Em dezembro de 1807, morreu John Newton, um ex-comerciante de escravos, que participou dos horrores, dos abusos do mercado escravo africano no século XVIII. Mas um dia, alcançado por Cristo Jesus, passou a dedicar sua vida na pregação do Evangelho e na luta pela abolição da escravatura na Bretanha. Autor de mais de 300 hinos, entre os quais se encontra um dos hinos mais conhecidos no mundo, Amazing Grace. Por meio dessa canção, ele expressou a ação toda divina em alcançá-lo lá do fundo das trevas nas quais se encontrava, nas suas misérias, e fazer dele um instrumento com um novo rumo. Em outra de suas composições, confessou sua pertença ao Senhor e o mover da graça em seu favor, permitindo marcas profundas. Escute um trecho da canção. Adeus, mundo. Teu ouro é refúgio que não reluz. Agora vejo a sangrenta cruz. Jesus morreu para me libertar da lei, do pecado e de ti. Com amor comprou minha alma para si. Senhor, aceita e exija o todo. À tua vontade eu tudo submeto. Agora não sou de mim mesmo, mas teu. Essa declaração especialíssima de entrega também foi vista no seu epitáfio, o qual ele mesmo deixou escrito. E nesse epitáfio encontramos o texto que ele escreveu. John Newton, antes um infiel e libertino, foi um servidor de escravos na África, e pela rica misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, preservado, restaurado, perdoado
e designado a pregar a fé que por muito tempo procurou destruir. Observamos marcas profundas da maravilhosa graça de Deus na vida de John Newton, que encheram seu coração de convicções, vivas convicções, frutíferas convicções, e que marcaram a sua vida de tal maneira que ele não pôde passar sem deixar frutos benditos que impactaram a vida de milhares de pessoas, dentre as quais nós nos encontramos, por exemplo, quando cantamos Maravilhosa Graça, ou Sublime Graça. Foi assim também na vida do apóstolo Paulo, na vida de Silas ou Silvano e na vida de Timóteo, que no contexto da carta aqui lida, pelo menos parte dela, apresentaram a Deus sua gratidão pelo desenvolvimento da igreja que se encontrava em Tessalônica. Igreja esta, e segundo os relatos de Lucas, em Atos capítulo 17, se iniciara por uma breve passagem desses irmãos naquela cidade, algumas semanas apenas, mas aquela breve passagem não sucedeu sem deixar frutos benditos. Um poderoso impacto abalou a vida das pessoas. O Espírito do Senhor operou por meio desses irmãos no coração de pessoas, convertendo-os da vida pagã, persuadindo-os da idolatria, trazendo-os para a vida em Cristo. Conforme versículo 9 do capítulo 17, foram chamados para a vida de serviço a Deus. Em Atos capítulo 17, versículo 4, diz o texto que alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como a numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. O espírito contrário ao Senhor moveu alguns pela inveja para se voltarem contra os apóstolos, versículo 5 do capítulo 17. De modo que aquela turba enfurecida invadiu a casa onde estavam hospedados os irmãos, a casa de Jason, e queriam retirar à força os apóstolos de lá. Eles eram acusados de agitadores, a expressão que conhecemos muito, não é? Os homens que transtornaram o mundo chegaram até nós. Eles estavam acusando os missionários de altercadores, de bagunceiros. Mas o avanço violento foi tão assustador que os missionários Paulo e Silas tiveram que sair dali fugidos, correndo, fugiram da cidade. Diz o versículo 10 que eles fugiram à noite. E esta fuga os impossibilitou de ver a igreja se desenvolvendo em Tessalônica. Eles não puderam acompanhar os primeiros passos daquela igreja que acabara de nascer. Algum tempo se passa, os apóstolos se separam para o suprimento dos campos, naturalmente, e Paulo vai se encontrar com Timóteo, depois em Corinto, ocasião que recebeu notícias desta igreja, isto é, a igreja de Tessalônica. E os frutos vistos na vida daqueles irmãos foram tão especiais, que todos os crentes espalhados pela Macedônia estavam sendo influenciados, impactados pelo exemplo, pela proclamação do Evangelho feita por esses irmãos. Paulo descreve assim o desenvolvimento da igreja, capítulo 1 da primeira carta aos Tessalonicenses: operosidade da fé, abnegação do amor, esperança bem firmada. 3 características presentes na vida de todo verdadeiro redimido e estavam presentes na vida dos irmãos em Tessalônica. Por isso eles podiam testemunhar dessas marcas. E essas marcas eram testemunhadas pelas demais igrejas e eram contagiadas para assim viverem também. Como resultado, os tessalonicenses serviram de exemplo para todos os crentes onde o evangelho estava chegando, versículos 7 e 8. Portanto, se no primeiro capítulo nós temos os frutos benditos do evangelho na nova igreja em Tessalônica, na primeira parte do capítulo 2, texto base da nossa mensagem,
nós temos os frutos benditos do Evangelho manifestados na vida do apóstolo Paulo, na vida de Silas, na vida de Timóteo, na vida dos missionários, que abençoaram a igreja como um todo. E nós vemos aqui uma belíssima dinâmica da vida, da fiel vida cristã, dos liderados e dos líderes. Capítulo 1, os frutos revelados na vida dos liderados. Capítulo 2, os frutos revelados na vida dos líderes. Portanto, à luz dos 12 primeiros versículos do capítulo 2 dessa carta, nesse culto de adoração ao Senhor, que inclui a ordenação de um ministro da palavra do nosso presbitério Centro-Norte paulistano, seremos edificados pela pregação das Sagradas Escrituras. E para fins didáticos, a placa de sinalização que nos ajudará a compreender convicções de que não passa sem deixar frutos. Você pode repetir isso comigo? Convicções de quem não passa sem deixar frutos benditos. Ainda que o foco aqui seja o exemplo dos missionários, dos apóstolos, entendemos que os procedimentos, as ações desses irmãos na jornada da fé apontam para as aplicações na vida de todo redimido. Portanto, nós nos incluímos aqui. Uma convicção de quem não passa sem deixar frutos benditos é que tudo na vida está vinculado ao Evangelho. Tudo na vida está vinculado ao Evangelho. Versículo 1. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Paulo está falando aqui dos seus itinerários. O porquê do versículo 1 parece ser uma extensão do pois, do versículo 9, do capítulo 1. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo. Ou seja, Paulo revela que os itinerários percorridos por ele e seus companheiros missionários estavam conectados com o seu chamado. Eles estiveram lá em Tessalônica, antes, porém, estiveram em Filipos. Ele faz menção das perseguições que enfrentou também em Filipos. O ingresso no meio de vocês, versículo 9 do capítulo 1. Depois, no versículo 1 do capítulo 2, a nossa estada entre vocês, estada frutífera, tem a ver aqui com uma visita amarrada, guiada pelo chamado do Evangelho. Quando ele esteve em Tessalônica, quando ele esteve em Filipos, ele esteve não a passeio, a estada estava atrelada ao chamado. Depois ele vai para Tessalônica, e a estada em Tessalônica, breve que tenha sido, estava atrelada ao chamado. E agora ele escreve para a igreja para estimular os irmãos, feliz da vida, porque havia recebido boas novas, boas notícias do desenvolvimento daquela igreja, e está testemunhando aqui que todas as lutas pelas quais passou, ele e seus companheiros de batalha, tudo estava vinculado ao Evangelho, ao chamado testemunhado pelos irmãos tessalonicenses. Ele diz, vós, irmãos, sabeis. Ou seja, ele está dizendo que os irmãos eram testemunhas de como a vida dele era guiada pelo chamado do Evangelho. O Evangelho era a face do chamado desses servos. O Evangelho era a razão pela qual passaram e deixaram frutos benditos. A estada entre os irmãos não foi infrutífera, porque onde quer que eles estavam, havia o propósito relacionado ao chamado do Evangelho. Com quem que Paulo aprendeu isto? Com quem que os missionários aprenderam isto? Isto o quê? De que os nossos itinerários estão relacionados ao nosso chamado. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9, versículos 51 e 57. Lucas capítulo 9, Evangelho de Lucas capítulo 9, versículos
51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, está falando de Jesus, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Você consegue enxergar que a decisão de ir para Jerusalém do nosso mestre estava atrelada ao seu chamado, à sua missão? Versículo 57. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E ele vai respondendo assim aos seus interlocutores, que manifestaram desejo de segui-lo. Entretanto, o seguir proposto por estes supostos seguidores de Jesus não estava de fato atrelado ao chamado genuíno. Eles estavam interessados em outras coisas. Mas Jesus, por onde passava, onde quer que ia no plano, no curso, no GPS da sua missão. Veja no capítulo 10, versículo 1. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. De novo, Jesus decidiu ir para lugares. E antes que passasse nesses lugares, ele manda 70 para esses lugares específicos que ele desejava passar, para que preparassem o caminho, a fim de que em cada lugar que ele passasse, cada itinerário, a missão e a tarefa da proclamação do Evangelho fosse realizada. Todos os itinerários de Jesus estavam relacionados ao seu chamado. Com quem que Paulo aprendeu? Silas e Timóteo aprenderam? Com o Mestre, o Senhor Jesus. Versículo 2, e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Qual é a seara? A seara é o mundo. Agora veja o versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. O que é que ele foi fazer lá? E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Estava na rota de Cristo passar ali e hospedar-se na casa de Marta, porque havia propósito para estar ali. Veja capítulo 11 de Lucas, versículo 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. A escolha, o lugar onde ele estava atrelado à instrução que ele daria sobre a oração, tão vital na nossa vida. Ou seja, os itinerários de Jesus eram marcados pelo seu chamado. E Paulo aqui, ao dizer: meus irmãos, vocês sabem que a nossa estada entre vocês não foi infrutífera, estava também confirmando que seu chamado, suas idas e vindas, tudo estava vinculado ao Evangelho de Cristo Jesus. Veja no versículo 2, voltando para a carta aos Tessalonicenses: mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Tudo na vida está vinculado ao Evangelho. É verdade que os itinerários percorridos revelam o chamado. E é verdade também que as adversidades nos itinerários são sobrepostas pela convicção da missão. Mas apesar de, não havia vida fácil, como disse o reverendo Adi há pouco. Não era mesmo.
apesar de maltratados e ultrajados em Filipos. A palavra aqui traduzida na nossa versão em português, no versículo 2, a palavra maltratados é um termo da língua grega que remete a uma escandalosa humilhação, um atentado. E não foi isso mesmo que aconteceu em Filipos? Eles foram despidos publicamente, na prática sentenciados sem nenhum julgamento. Capítulo 16 de Atos, versículos 22 e 23. Os irmãos em Tessalônica sabiam o que tinha acontecido com os missionários em Filipos. Eles também sabiam da oposição que a equipe missionária havia sofrido em Tessalônica, tendo que fugir à noite às pressas para não serem fustigados, açoitados, até mortos. A despeito da forma como tiveram que sair da cidade de Tessalônica em fuga, não podendo acompanhar presencialmente o desenvolvimento dos irmãos, a passagem não se tornou infrutífera, porque eles sabiam para o que foram chamados, e esse chamado tinha relação com o poderoso e singular conteúdo do Evangelho, pelo qual valia a pena todos os riscos. Ao invés de afugentá-los, a oposição apenas testemunhou o Evangelho que lhes revestia a alma como uma couraça no peito. Desse modo, suas idas e vindas eram conduzidas pelo poderoso Evangelho de Cristo Jesus, a razão do chamado desses irmãos. Richard Wurmbrand escreveu na sua biografia, intitulada, conhecida no nosso idioma, Torturado por Amor a Cristo. Foi um pastor protestante, nascido na Romênia, de uma família judaica, passou 14 anos como prisioneiro dos comunistas, torturado em seu país, na Romênia. Foi fundador da missão conhecida como a Voz dos Mártires. Falecido em 17 de fevereiro de 2001, não está mais no nosso meio esse irmão. Em 1945, quando os comunistas tomaram a Romênia e tentaram submeter as igrejas aos seus propósitos, Richard imediatamente iniciou um ministério eficiente, vigoroso, no processo chamado subterrâneo, onde ele reuniu os irmãos escondidos para pregar o Evangelho àqueles que estavam sendo escravizados pelos soldados russos invasores. Foi preso em 1948, com sua esposa Sabina. Durante 3 anos, sua esposa trabalhou escravizada e ele passou esse tempo na prisão, numa prisão solitária, sem ver qualquer pessoa, a não ser os seus torturadores comunistas. Ele foi chamado de a voz da igreja subterrânea. Líderes cristãos o consideraram o Paulo da cortina de ferro. Respondendo, porque o sistema comunista era tão severo com a igreja cristã, ele afirmou o seguinte: a polícia secreta perseguia muito a igreja subterrânea, porque reconhecia nela a única resistência efetiva ainda existente. De fato, a resistência espiritual, a qual, se fosse deixada livre, sem impedimento, minaria suas ideias ateístas ou ateísticas. Sabia que um homem, por crer em Cristo, jamais abdica de sua inteligência, nem se submete prazerosamente. Sabia que poderia prender homens, porém não prender a fé em Deus. Por esta razão, a polícia secreta perseguia a igreja subterrânea com todo vigor, fecha aspas. Em outro dos seus relatos, encontramos: quando fui raptado na rua, pela polícia secreta, em um domingo de 29 de fevereiro de 1948, estava a caminho da igreja.
Ninguém sabia onde eu estava, o que tinha acontecido. Um médico, crente, tornou-se membro da polícia secreta. Como médico, tinha acesso a todas as celas e esperava descobrir-me. Todos os amigos afastaram-se dele pensando ter se tornado comunista. Para sair em uniforme de torturador, é um sacrifício que se faz pelo amor de Cristo, maior do que vestir um uniforme de prisioneiro. O médico encontrou-me em uma cela funda e escura e avisou aos amigos que eu ainda estava vivo. Foi o primeiro amigo que me descobriu durante esses 8 anos e meio de prisão. Por sua causa espalhou-se que eu ainda vivia, e quando 20 prisioneiros foram soltos em 1956, os crentes clamaram por minha soltura, pelo que fiquei em liberdade por pouco tempo. Se não fora o médico crente que entrou para a polícia secreta, especialmente para me encontrar, nunca teria sido solto. Ainda hoje estaria recluso ou mesmo enterrado, fecha aspas. A convicção desses irmãos, e de outros que marcaram a história, está e sempre estará vinculada ao seu chamado. O que leva alguém a passar por tudo isso e resistir em fé? A convicção do seu chamado. Em outro momento, ele descreve o terror do seu aprisionamento. Abre aspas. Nós, crentes, éramos colocados em caixões apenas um pouco maiores do que nós. Não havia lugar para qualquer movimento. Muitas dúzias de pregos, com suas pontas afiadas como giletes, eram colocadas por todos os lados. Enquanto estávamos perfeitamente quietos, tudo ia bem. Éramos forçados a permanecer nessas caixas horas a fio. Quando, porém, nos fatigávamos e tombávamos de cansaço, os pregos entravam em nosso corpo. Se nos movêssemos ou estremecêssemos um músculo, ali estariam os horríveis pregos. Mas mesmo, irmãos, fecha aspas, mesmo nessas condições horríveis, Richard pregava para os outros presos, usando o código Morse, batendo nas paredes da cela. Foi a maneira que ele encontrou para pregar o Evangelho naquelas condições de encarceramento. Nem a pior e mais sórdida condição de privação pôde impedi-lo de dar seguimento ao seu chamado. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Diante da hostilidade, diante da agressividade das circunstâncias, nós tivemos ousada confiança em Deus para declarar o Evangelho. Esta ousadia, meus irmãos, é obra do Espírito Santo que nos dá convicção do que para que fomos chamados. Nos nossos trânsitos, nas nossas passagens nesse mundo, corremos muitos riscos. Um deles é o risco da desconexão da vida com o nosso chamado. O risco de retalhar o nosso chamado. E retalhamos parte do nosso chamado como testemunhas do Evangelho poderoso de Cristo, sendo uma coisa aqui e outra coisa ali. Aplicamos nesse tempo aqui, nesse lugar, mas nos nossos trânsitos diversos semanais, na nossa vida no reino de Deus de modo geral, nós nos desvinculamos como se isso fosse possível. Nós caímos na cilada do chamado desse mundo horroroso. Nós perdemos o pontilhado da extensão do nosso chamado. Logo perdemos as oportunidades de honrarmos o Senhor, de sermos fiéis a quem nos chamou e para o que nos chamou. Nos nossos encontros também, nas nossas idas e vindas, não devemos perder de vista as marcas do nosso chamado. Há um caráter mais amplo que a simples convivência, irmãos, que o simples encontrar-se socialmente, que a simples viagem a trabalho,
que o simples encontro com o vizinho, que a simples aula à distância. O que é mais amplo que essas coisas todas? A certeza do nosso chamado, que conduz todos os nossos trajetos, presenciais ou remotos. Foi assim na vida de Cristo Jesus, conforme ouvimos no testemunho de um dos evangelistas. Foi assim na vida de Paulo, de Silas e Timóteo. Seus itinerários eram marcados pelo chamado, pelo caminho do Evangelho. Os caminhos eram definidos pela pessoa e pela obra de Cristo Jesus. Assim precisa ser também, meus irmãos, na nossa vida, como ovelhas, e todos nós somos ovelhas. E como pastores auxiliares de Cristo. Alguns de nós são pastores auxiliares que Deus chamou para esta tarefa, dentre os quais, ou para a qual, se encontra o nosso irmão ordenando Bruno. Que a convicção de tudo na vida, na sua vida, esteja vinculada ao Evangelho. Que isto marque sua mente, seu coração. E se quisermos nos encontrar dentre aqueles que não passam sem deixar frutos benditos, isto é uma condição necessária. Uma segunda convicção de quem não passa sem deixar frutos benditos é que as motivações na missão consistem em agradar a Deus. Veja versículos 3 a 6. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos, Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. O pois do versículo 3 estende a declaração dos versículos 1 e 2. A partir do versículo 3, Paulo expõe como foi o seu trato para com a pregação, forma e conteúdo. Primeiramente, a sua confiança não se baseou em si mesmo, mas em Deus. Ele diz isso aqui. Ele informa que a sua pregação não foi movida, não foi motivada, e perceba aqui algumas ênfases negativas. Não procede nem de impureza, nem se baseia em dolo. Versículo 3, não para agradar a homens, nunca usamos de linguagem de bajulação. Versículo 4, nem de intuitos gananciosos, jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Essas ênfases negativas são para mostrar que elas não foram as motivações de Paulo. Paulo nunca foi movido por um conteúdo enganoso. Ele não estava comprometido com a mentira, com a distorção do conteúdo, o assunto do Evangelho. A sua pregação também não foi movida por impureza. Aqui diz respeito às inclinações do pregador, os interesses do pregador. Impureza aqui diz respeito à distorção egoísta, ao orgulho, à ambição da proeminência. Isso nunca foi motivação para Paulo. A sua pregação também não foi movida por dolo, ou seja, métodos utilizados de maneira desonesta. Ele nunca usou de artimanhas a fim de que as pessoas lhe ouvissem. Artimanhas desonestas. Todas essas artimanhas negadas por Paulo eram comumente notadas nos charlatões religiosos e filosóficos do antigo Mediterrâneo. Por isso, aquele que caminhava na honestidade do pensamento e da verdade, fazia questão de diferenciar sua conduta diante das características típicas dos falsários. É o que Paulo faz aqui ao enfatizar quais não foram suas motivações. O Evangelho que definia o chamado de Paulo, Silas e Timóteo, que fora pregado na confiança do poder de Deus e não na habilidade do pregador. Portanto, não se tratava de uma mensagem terapêutica, de uma apresentação de ideias ou dicas para se considerar. O Evangelho era uma chamada para a mudança de vida.
Era um imperativo que deveria ser praticado por todos aqueles que ouviram e ouviam e ouviriam esta mensagem. Esta é a ideia aqui da palavra exortação, usada por Paulo no texto. Os irmãos em Tessalônica eram testemunhas da transparência, ou dos motivos transparentes do apóstolo e dos seus companheiros. Não somente isto, sobretudo os irmãos eram testemunhas daquilo que conduzia a consciência dos apóstolos, que era a certeza de que Deus sonda e prova os corações. Versículo 4, o verbo provar, é usado aqui com o sentido de examinar, esquadrinhar, está numa forma gramatical que indica um processo de contínuo teste. O teste que não cessa de acontecer. Não é alguém que faz uma prova agora e a outra prova só acontece na semana seguinte. É alguém que é provado o tempo todo. Dia a dia somos provados pela palavra de Deus com respeito ao conteúdo com o qual estamos comprometidos e com a forma com a qual vivemos esse conteúdo. Portanto, vimos aqui quais não foram as motivações do apóstolo Paulo, nem dos irmãos, nem dos seus companheiros. Mas quais então eram as suas motivações? Versículos 4 a 6, agradar a Deus que prova o coração. Essa era a motivação de Paulo, de Silvano, ou Silas e Timóteo. O sentido aqui passa pelo que controla nossas ações e nosso ministério. Agradar a Deus e não a homens, ele está dizendo. Há um sentido em que agradar as pessoas é natural. Isto é, quando nós as servimos diante das suas necessidades, somos corteses, gentis. Quando abnegadamente somos solícitos, disponíveis, isso é natural. Entretanto, o que Paulo está colocando aqui é que ele não condicionou o seu ministério às respostas das pessoas, ao desejo das pessoas, à glória dos homens, porque ele é servo de Deus. Em um dos nossos módulos da escola dominical, que começará próximo domingo, nós iremos estudar que o pecado no coração do homem tem um poder assombroso. E um dos sutis e venenosos ataques do pecado vem na forma dos direcionamentos que damos aos elogios e à apreciação que as pessoas nos fazem, nos dão. Podemos ser enganados e desejar o louvor das pessoas de tal maneira que parecerá que é por isto que nós sobrevivemos. E parecerá que o que nós esperamos delas é maior do que o que nós esperamos de Deus. Ou seja, o veneno do pecado nos atingirá nas motivações, quando estas forem guiadas pelo desejo de ser querido pelas pessoas, do que agradar a Deus e buscar sua glória. Jesus disse aos líderes judaicos: como vocês podem crer? Porque recebem a glória uns dos outros e não buscam a glória que vem do Deus único. Jesus, ao dizer isso em João 5,44, está dizendo que é impossível buscar a glória dos homens e, ao mesmo tempo, buscar a glória de Deus. Jesus está dizendo que é impossível crer e buscar a glória dos homens. Observe qual foi o pedido de oração que o apóstolo Paulo fez à igreja de Éfeso, capítulo 6, da carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 19 a 20. Qual foi o pedido de oração que ele fez para a igreja em Éfeso? Capítulo 6 de Efésios, versículos 19 e 20. E também por mim, isto é, está pedindo oração por ele, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo.
O seu pedido de oração revela a sua motivação em agradar a Deus por meio da pregação fiel. Irmãos, orem por mim para que eu seja fiel e ousado na pregação. Paulo estava sujeito a cair nas mesmas ciladas que nós estamos sujeitos a cair hoje, nas mesmas ciladas que você está sujeito a cair, meu irmão Bruno. Mas o seu olhar para Cristo lhe preservava e lhe corrigia. Cristo viveu todo o seu ministério movido em agradar o Pai. Em todo o tempo, o seu prazer, o seu anseio era cumprir a vontade e o plano do Pai. O Pai lhe confiara a pecadores, e ele cumpriu perfeitamente a sua missão de resgatá-los até o fim, mesmo que para isto tivesse que ser desonrado como foi, e maltratado singularmente como ninguém foi pelos homens. A motivação é agradar a Deus. Convicções de que não passa sem deixar frutos benditos. A segunda convicção. Somos motivados por agradar a Deus. Uma terceira convicção. Dos que não passam sem deixar frutos benditos. É que o envolvimento com a igreja de Cristo Jesus deve ser inteiro. Versículos 7 e 8. Volte lá comigo para a primeira carta aos Tessalonicenses. Até o 12. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda que de que maneira como Pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Paulo usa várias figuras aqui. Uma delas é uma figura de intensa, profunda amabilidade, de inteiro compromisso para revelar o tipo de envolvimento dos irmãos pela igreja com a igreja do Senhor Jesus. Ele usa a figura da mãe ou ama de leite e a figura do pai, as duas mais belas expressões de ternura na nossa experiência humana, salvo exceções daqueles que foram marcados pela crueldade e maus tratos de seus pais. Mas, de maneira ordinária, o pai ama o seu filho, a ponto de dar sua vida pelo filho. Não é assim? Você que é pai está aqui. A mãe, de igual maneira, abdica seu sono, se desfaz de seus sonhos para cuidar dos seus filhos. Casos e mais casos de mães que montam acampamento no hospital quando o filho precisa estar hospitalizado, e ela vai ficar lá dia e noite, ela não vai sair de lá. Porque estão ambos, pai e mãe, envolvidos com aquele ser tão precioso para eles, chamado filho. Essa figura Paulo usa aqui no verso 7, qual ama que acaricia os seus próprios filhos. Ele está dizendo assim, nós nos tornamos carinhosos entre vocês, como uma ama que acaricia os próprios filhos. Há duas possibilidades aqui. Ou Paulo está se referindo às mães mesmo, que amamentam seus bebês, e se esta figura se aplica, a ideia aqui é do envolvimento afetivo, intelectual, volitivo dessa transmissão especial de entrega, mãe-filho, ou Paulo está se referindo às próprias amas de leite. Você conhece essa expressão? Eu tive uma ama de leite.
As crianças romanas, até certa idade, ficavam aos cuidados de escravas ou amas de leite. Os traços mais fortes nessas mulheres eram a amabilidade e o inteiro compromisso. Por isso, não era incomum o apego dessas crianças que eram cuidadas por essas amas. E às vezes o apego era maior do que o próprio apego às mães. A afeição vinculada era tão forte que quando essas crianças se tornavam adultas, elas alforriavam as escravas, as amas, davam liberdade. Seja qual for a figura que Paulo está usando, se a mãe de verdade ou a ama de leite, o apontamento aqui é o mesmo. É para o amável e abnegado envolvimento. Veja os versículos 8 e 10. Ele usa agora a figura paterna para o desenvolvimento do filho. E esta presença é inteira. Não de um pai ausente, mas um pai presente, envolvimento inteiro. Não é o pai que paga as contas e deu. É o pai que paga as contas e se envolve afetivamente e entrega tempo para estar. É um envolvimento inteiro, ser pai, ser mãe, envolvimento inteiro. O apóstolo diz que abriu mão de coisas que ele tinha direito, mas o fez pela igreja do Senhor Jesus. Os seus interesses estavam conectados com o bem da igreja, pois este era o interesse do Senhor da igreja. Quando escreve a igreja em Corinto, na sua primeira carta, nos capítulos 8 a 10, ao tratar sobre o tema da liberdade cristã, Paulo dá o seu testemunho de alguém que restringiu sua liberdade, abriu mão de seus direitos para abençoar tanto judeus quanto gentios. E a expressão que ele usa lá no versículo 19 do capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios é para ganhar o maior número possível. Depois no versículo 23, e salvar alguns por causa do evangelho. O seu envolvimento para alcançar os perdidos, para contribuir para o crescimento, para o fortalecimento dos crentes imaturos, versículo 32, para o estímulo dos crentes maduros, deveria ser imitado pela igreja. E é exatamente nesse cenário, nesse contexto, que encontramos o famosíssimo verso que todos nós sabemos de cor, 1 Coríntios 10, 31. Diga, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É nesse contexto de abrir mão, de renunciar-se, para envolver-se inteiramente com a obra, que Paulo fala que tudo deve ser feito para a glória de Deus. Esta é a ênfase da pintura, ou seja, a glória de Deus é a ênfase da pintura. A moldura dessa pintura é tudo o que a igreja faz. Tudo o que a igreja faz é a moldura dessa pintura. Relacionamentos, construções, avanços, tudo. E a parede onde essa pintura está fixada é o programa de Deus. Que programa? Todas as obras de cada crente devem ser alinhadas com o programa de Deus que revela a sua glória. Que programa é esse, irmãos? Que plano é esse? O contexto do capítulo 10 nos ajuda a compreender lá a carta aos Coríntios. O apóstolo diz que nenhum crente deveria viver pela busca dos seus próprios interesses, versículo 33. Mas a busca era para que muitos chegassem ao reconhecimento da glória de Deus e fossem salvos. Esse é o interesse de Deus. Portanto, fazer tudo para a glória de Deus, escute isto, fazer tudo para a glória de Deus está conectado com a participação no interesse de Deus
na missão de Deus em salvar os seus escolhidos e reuni-los ao redor do trono e diante do Cordeiro. Como poderia não valer a pena a renúncia, a entrega inteira, a abdicação dos ideais pessoais para participar com Deus do seu majestoso plano? Como? Como subverter os direitos? Como deixar para depois? Como postergar esse compromisso? Impossível, impossível se entendeu qual é o plano de Deus. A edificação, a salvação dos eleitos, do trabalho de embelezamento da noiva de Cristo, como não ser abençoador da igreja de Deus. Nosso irmão Bruno, atendendo ao chamado de Deus para a participação desse programa, primeiro como alcançado pela graça, segundo como alcançador de outros pela graça, cumpriu as primeiras etapas de seu treinamento. Foi reconhecido pelo presbitério como vocacionado por Deus para o pastoreio do seu rebanho. E hoje, diante do presbitério, representado aqui por essa comissão de ordenação, e diante da igreja do Senhor Jesus, na expressão da Igreja Presbiteriana Betel, é exortado a considerar que toda a sua vida deve contemplar o interesse de Deus, de abençoar os seus eleitos, resgatá-los, onde quer que eles estejam, edificando-os, santificando-os. E nisto a glória do Senhor será vista, pois em tudo estará o horizonte do plano de Deus, plano eterno de Deus. Nós também devemos viver assim, meus irmãos. Esta não é uma chamada só para o Bruno. Devemos viver intencionalmente envolvidos em tudo com o projeto de Deus, de alcançar, corrigir, fortalecer, aperfeiçoar os seus eleitos, a sua igreja. E para isto, não poucas vezes, perderemos o sono para orar por crentes, nossos irmãos. Renunciaremos ser queridos pelas pessoas para confrontá-las na verdade em amor. Seremos alvos de injustiça, maledicência, seremos chamados de pesados demais, fanáticos até, por causa da fidelidade de Deus. E tudo isto vale a pena? O apóstolo Paulo nos dá uma resposta, se vale a pena. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo, ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que unicamente foi outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente, correndo em direção ao alvo. Vale a pena? Ah, se vale. Vocês se lembram do nosso irmão John Newton, mencionado no início da mensagem? Pois é. Em um de seus hinos ele expressou bem assim: sob o jugo tirano de Satanás, nossas almas há muito estavam opressas, até que a graça os rudes grilhões quebrou e deu ao cansado descanso. Jesus, naquela importante hora, seu forte braço revelou, por preço e com poder, ele nos resgatou e nos reivindicou para si mesmo. Agora, livres da servidão, do pecado e da morte, andamos pelas sendas da sabedoria e desejamos empregar cada fôlego em admiração, amor e louvor, por tempos sem fim,
esperamos com Ele habitar em longínquo mundo além. E agora vivemos somente para contar as riquezas do amor que Ele nos tem. Convicções de quem não passa sem deixar frutos benditos. Tudo na vida está vinculado ao Evangelho. As motivações na missão consistem em agradar a Deus. O envolvimento com a Igreja de Cristo Jesus é inteiro. Esse é o desejo de Deus para o nosso irmão, para cada um de nós. Você vai passar sem deixar frutos benditos? Que Deus nos assista com a sua graça, para que os nossos rastros, nossas passagens não sejam infrutíferas e as motivações e a glória de Cristo sejam reveladas no alcance dos perdidos e na edificação da Igreja de Cristo. Envolva-se com a Igreja de Cristo inteiramente, é o desejo de Deus. Deus nos assista com sua graça, por Jesus. Amém.